A paz do Senhor, queridos professores e todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal EBD em Síntese Podcast, nas suas dicas pedagógicas. Estamos aqui na 13ª aula, a nossa última aula desse trimestre, né? Chegamos até aqui com a graça de Deus e temos a lição que tem como título A Igreja não sobrevive sem doutrina. Este é o título da nossa lição, que tem também três objetivos, né? Compreender que o firme fundamento de Deus permanece, saber como o crente pode desmascarar os mentirosos e, em terceiro lugar, conscientizar da importância de se viver uma vida moderada. Esses são os nossos objetivos. Estamos aqui felizes mais uma vez que estamos com a irmã Miriam. Tenho certeza que mais uma vez trará dicas, né, pedagógicas enriquecedoras para a nossa aula. Irmã Miriam, seja muito bem-vinda. E qual é a dica que a senhora tem para esta 13ª lição? Amém, irmão Paulo, a paz do Senhor e a paz do Senhor a você também, querido professor e professora que esteve conosco o trimestre inteiro, ou você que está chegando agora. Mas se você está chegando agora, não se preocupe, porque nós vamos continuar no próximo trimestre, tá bom? Mas nós estamos aqui para a nossa última lição do trimestre, que tem como tema, como o irmão Paulo já falou, a igreja não sobrevive sem doutrina, e o desejo que ferve em meu coração, irmão Paulo, é sentar aqui e comentar, conversar com o senhor, com os professores, sobre esse tema maravilhoso que a igreja ela não consegue sobreviver sem a doutrina, sem os ensinos. É o sustento na realidade. E a vontade realmente que nós sentimos é de conversar com o público, com você, né? Mas nós estamos para trazer uma dica de como você trabalhar com seus alunos, com a sua classe. E a dica que eu trago hoje, já que eu falei a vontade de conversar, como é a última lição, é realizar um fórum com convidado. Muito importante. Chamar alguém de fora para que tenha bastante conhecimento na questão da doutrina, do ensinamento, dos ensinamentos cristãos, para ministrar a aula, enquanto os alunos eles vão, será uma aula, a princípio, um método tradicional. Ele vai ministrar e os alunos vão absorver, vão ouvir calados, e a ordem é não falar enquanto o convidado está ministrando, tá bom? É a ordem. Mas eles vão anotar suas perguntas. É importante que você fale com o convidado para ele deixar alguns pontos de interrogação, falar algumas coisas dentro sobre a questão da igreja, sobreviver com a doutrina, deixa alguns pontos de interrogação para que os alunos, isso desperte curiosidade dos alunos e eles possam fazer algumas perguntas. E os alunos vão depositar aquelas perguntas e depois o convidado irá responder as perguntas que estiverem ali depositadas, enquanto os alunos vão ficar imaginando, meu Deus, hoje eu fiquei de boca fechada, só escrevi, mas na realidade o convidado e o professor vai saber que eles vão tentar fazer alguma coisa para que no final eles possam explodir suas vozes fazendo suas perguntas ou até mesmo respondendo alguns questionamentos que o convidado possa fazer. Tá? Isso aqui, essa atividade se chama um fórum com convidado. E eu espero que sua aula, você, durante todo esse trimestre, você tenha alcançado seus objetivos, conseguido, administrar bem os seus métodos e gerado aprendizagem, porque é muito importante você traçar uma meta, você trabalhar com um método que ele possa gerar aprendizagem, tá? Então, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe abençoe, e eu transfiro a palavra de volta para o irmão Paulo.
Amém, irmão Miriam. Excelente dica. Gostei muito dessa dica. Acredito que devo usar na minha aula também essa dica. Eu vou procurar usá-la na minha aula. Amém. Mas eu também trouxe, eu também trouxe aqui uma dica, né? Uma dinâmica para ser utilizada na aula, né? E vai até nos lembrar um pouco, eu conversando com o irmão Miriam, vai nos dar um pouco de nostalgia quando éramos criança, né? E a dica tem por título preparado, né? Com interrogação é uma pergunta, né? Com a interrogação no final. Preparado. E como é que se dará essa dinâmica e por que nós iremos lembrar da nossa infância? Vou explicar o porquê. Você organiza a sua turma em um círculo, né? O material que você vai precisar para essa sua aula vai ser uma Bíblia. Todos acredito que tenham a Bíblia, né? E todos os seus alunos, os professores, com certeza, né? Uma Bíblia e um celular com o hino. Então vai ser o seguinte: antes da aula, né? Esse vai ser o material. Mas antes da aula, quando o professor estiver fazendo o estudo da sua lição, irmã Miriam, ele vai selecionando versículos, né? Que ele acredita que vai se encaixar quando ele estiver ministrando a sua aula. Nós sabemos que nossa lição tem três objetivos, consequentemente, ela é dividida em três tópicos, né? E cada tópico daquele vai tocando no concernente a um objetivo. Então, você tira dois versículos de cada tópico, né? Aquele que você acredita que vai fazer sentido para a sua aula. Feito isso, você separa esses versículos, anota com você. Aí agora vem a parte da nostalgia, tanto para nós quanto para os jovens, né? Você vai começar a passar a Bíblia de mão em mão, eles vão passando, eles estão em círculo, né? Vai passando a Bíblia de mão em mão, a música vai estar tocando, né? E quando parar de tocar a música, quem estiver com a Bíblia na mão vai ser o jovem escolhido para ler aquele versículo que você já escolheu na preparação da sua aula. E você pede para que o jovem leia o versículo, e mais do que isso, você vai pedir para ele fazer uma breve explicação, o que ele entendeu daquele versículo. E você, como professor, já pega aquilo como subsídio para trabalhar dentro do tópico. Se o versículo foi do tópico um, você pega aquilo que o jovem falou para trabalhar dentro daquele tópico. Se você tiver a disponibilidade e a igreja também tiver a disponibilidade, interessante é que você vá premiando esses jovens com um pirulito, com um bombom, de alguma forma você vá premiando aqueles jovens. E desta feita, a Bíblia vai passando, eles vão lendo os versículos que você já pré-selecionou, e na sua exposição você vai trazendo os elementos que foram falados. E com isso, né, vamos estar todos participando, né? Você vai ter aí a participação, acredito que você vai ter a atenção, né? Vão estar todos envolvidos nessa atividade. Essa é a dica que eu trago, né? Como eu disse, a dica por título Preparados, né? Uma pergunta para a nossa 13ª lição. E aqui nós agradecemos a sua companhia durante essas 13 lições. Que Deus abençoe a sua vida, professor, a vida também de vocês que acompanham o nosso canal. Se inscreva, compartilhe, curta. E como a irmã Miriam sempre diz, bote aqui embaixo também as suas dicas pedagógicas para enriquecer também a nossa aula e a aula de outros professores, né? Eu acredito que esse trimestre foi bênção de Deus para as nossas vidas. Eu passo mais uma vez a palavra para a irmã Miriam para ela fazer as suas saudações finais e já nós nos despedirmos. Amém. Realmente o trimestre foi uma bênção de Deus para as nossas vidas, até porque uma lição rica dessa, irmão Paulo, nós ficamos sem palavras, porque doutrina é, é algo maravilhoso, né? Como já falou, é em que a igreja está estruturada na doutrina, né?
E eu estou muito feliz, aprendi bastante, eu acredito que vocês também, porque a partir do momento que nós, antes de sermos professores, nós somos alunos, não é, irmão Paulo? Nós aprendemos, Verdade. estudamos, nos colocamos no lugar de aluno. Depois que nós estudamos, aprendemos, é que vamos repassar, é uma responsabilidade muito grande. E obrigado a você que esteve conosco durante essas 13 aulas. Que Deus continue lhe abençoando, tá? Fique com o Senhor Jesus Cristo, que Ele lhe encha de graça. E eu continuo dizendo, se você tem as armas na mão, se o Senhor te confiou, ensina, então invista no ensino. Trabalhe com as armas que Deus lhe deu. A paz do Senhor, até o próximo trimestre. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Até o próximo trimestre.